confusão na distribuição de água mineral para a população da cidade capixaba de Colatina, que ficou sem abastecimento por causa da contaminação do Rio Doce pela lama das barragens da Samarco. As imagens são dessa quinta-feira, primeiro dia de distribuição de água feita pela empresa mineradora. No bairro Santos Dumont, o caminhão com apenas 2 pessoas para fazer as entregas foi atacado por populares que ignoraram o aviso de que cada um poderia levar apenas 2 litros de água para casa. Segundo moradores, a situação tem fugido do controle em vários pontos de distribuição da cidade. Boa tarde. É de indignar ver cenas como essa no nosso país, não é não? A Samarco ainda não se pronunciou sobre a situação em Colatina. E a lama atingiu hoje outra cidade do Espírito Santo, Linhares, que já fica no litoral. A mancha de rejeitos está a 60 quilômetros apenas do mar. E chegando lá, as consequências previstas são de arrepiar ainda mais. A lama não é mais de Mariana. O mar de barro e metais pesados, como chumbo e minério de ferro, invadiu o leste de Minas e chegou ao Espírito Santo. É questão de tempo para invadir o oceano. Uma vez que a lama da mineradora Samarco entre no Atlântico, a água salgada vai ficar turva, fazendo com que os raios do sol não consigam entrar com intensidade, o que vai causar um grave dano à vida marinha. Mas para onde vai essa lama? Segundo alguns pesquisadores, até onde o mar levar. Dependendo dos ventos e da chuva, a correnteza pode levar a lama tanto para o sul quanto para o norte. O que significa que o arquipélago de Abrolhos, no litoral da Bahia, pode ser afetado. A costa do Espírito Santo, por onde a lama deve sair, é considerada um dos maiores redutos de biodiversidade marinha do Brasil, que ficará sob ataque dos metais da lama contaminada, possivelmente durante décadas. Por isso, a Justiça Federal do Espírito Santo vai multar a Samarco em 10 milhões de reais por dia, caso a mineradora não impeça que a lama chegue ao litoral capixaba. A empresa, que tem a Vale como uma das acionistas, também recebeu uma multa do IBAMA no valor de 250 milhões de reais. Além de 1 bilhão de reais para medidas emergenciais, o que deve se tornar o desastre ambiental mais caro da história do país. No entanto, nem sempre as multas são pagas. Foi o que constatou o Tribunal de Contas da União. Das penalidades aplicadas pelo IBAMA de 2009 a 2013, menos de 2% delas chegaram a ser executadas. Dos 15 milhões de reais, apenas 272 mil foram pagos. O problema é o destino desse dinheiro. Apenas 20% do valor fica com o Fundo Nacional do Meio Ambiente. O resto vai direto para o Tesouro Nacional, o caixa do governo. Se nós já não temos fiscais para fazer a fiscalização e o monitoramento das atividades de risco, quanto mais teremos advogados e procuradores para executar, as multas aplicadas pelas agências ambientais. Ameaçada pela Justiça de multa diária de 10 milhões de reais, a Samarco, que é empresa do grupo Vale BHP, instalou uma contenção com boias para conter essa lama, para reter a lama na foz do Rio Doce na chegadinha ao mar. É uma técnica usada em vazamento de petróleo, mas não se sabe como é que vai funcionar neste caso, porque é a primeira vez que ela é aplicada em acidente com rejeito de minério. O Ministério Público Estadual estuda pedir a prisão do presidente da mineradora Samarco, Ricardo Vescovi, pela tragédia de Mariana. Vescovi conseguiu um habeas corpus preventivo no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pedido na semana passada para que não seja preso pelo desastre. 2 semanas depois do rompimento da barragem do Fundão, que dizimou o distrito de Bento Rodrigues e atingiu várias cidades ao longo do Rio Doce, foram confirmadas 11 mortes e 12 pessoas ainda estão desaparecidas. Mesmo assim, hoje foi dia de mais um protesto em favor da manutenção das atividades da Samarco em Mariana. Nossa equipe que está lá acompanhou, mas antes foi conferir a situação de outras 2 barragens da empresa ameaçadas de rompimento. A chuva que cai na região preocupa. Mas tem corpo lá em cima, lá, ó. Cadê eles? Quando estava vivo eles eram importantes, agora não é mais, não? Cadê eles? A gente vai ficar aqui até o fim. Não vai parar essas buscas, não vão parar. Com cartazes, parentes dos 12 desaparecidos saíram em passeata pelas ruas de Mariana até o escritório da mineradora Samarco, onde pediram informações e fizeram um apitaço. 15 dias a
gente não está aguentando. É todo dia de manhã à noite e ninguém vem aqui aparar a gente. Eles também reclamam da demora para divulgar os resultados dos exames de DNA feitos nos corpos que estão no IML. Recolheram o material na segunda dessa semana. Então, assim, depois de ter acontecido muito tempo, sabe? Aí que tomaram a iniciativa de pegar DNA, quando poderia ter feito isso antes, para agilizar, e talvez esses 4 corpos já teriam sido identificados. Segundo os bombeiros, o número de militares empenhados nas buscas pelos desaparecidos não diminuiu. 40 homens continuam trabalhando desde o dia da tragédia. Esse número chegou a 120 durante apenas 6 dias, quando foi feita uma varredura ao longo do Rio Doce, onde 5 corpos foram encontrados. A gente não teve diminuição do número de bombeiros. Aqui em Mariana, na região do Bento Rodrigues, a gente tem o mesmo número de bombeiros trabalhando. Ocorreram algumas mudanças de equipe, mas a gente sempre mantém um número de 40, que é a equipe de solo, que a gente chama, né? A equipe do Rio é uma outra equipe fazendo uma outra operação conjunta e, na medida em que for necessário outros locais, se a gente perceber essa necessidade, o Corpo de Bombeiros vai trazer também pessoal de novo para fazer algum tipo de varredura. O Ministério Público informou que vai solicitar a Samarco e aos órgãos públicos mais transparência nas informações sobre as buscas. Que presta informações quanto à quantidade de pessoas que estão realmente empenhadas, como estão sendo feitas essas buscas e se vai continuar ou não. Nós acreditamos que tem que ser tomado todo o empenho para isso. Aos poucos, as vítimas desabrigadas pela tsunami de lama em Bento Rodrigues e que estavam hospedadas em hotéis de Mariana estão ocupando as casas alugadas pela Samarco. Marcílio nunca pensou que fosse ficar tanto tempo em um hotel. Desde o primeiro dia da tragédia. Tem 2 semanas já. 2 semanas. Tava cansando. Nossa Senhora. Hoje ele e a esposa pegaram uma carona para casa nova. A mudança faz parte do plano de assistência aos desabrigados. Até agora, 17 famílias saíram de hotéis para casas mobiliadas e alugadas pela Samarco. As casas são entregues também com comida, que foi doada. Apesar de tudo isso, Elisângela sonha mesmo é ver o distrito Bento Rodrigues, onde morava, reconstruído. Se Deus quiser, é isso que a gente quer. O mais rápido, se Deus quiser. A Samarco não disse quando, mas prometeu refazer os distritos destruídos pela lama. Quem morava em Bento não quer que as casas sejam reerguidas por lá. O local ainda deve ser definido. Já quem vivia em Paracatu quer voltar, mas para a parte alta do distrito. A história de toda essa gente ficou debaixo de lama, como esta casa, uma das dezenas que foram encobertas e destruídas. Chegando aqui em Paracatu, é fácil entender por que o pessoal não quer voltar para cá, para a parte baixa. Ninguém sente mais segurança em voltar para cá. Não sobrou nada. Do bar mesmo, na avenida principal, pouca coisa restou. Do outro lado, o prédio da escola já era. A gente não vai conseguir nem dormir de noite, né? Ficar esperando ela chegar. Ué. Não é para menos. Atravessar Paracatu de baixo é como passar por uma cidade fantasma. Parece que é bom demais. Agora acabou. Tem muito colega meu, hein? A gente quer que eles voltem. Quanto antes? Enquanto antes. Tá com saudade dos amigos? Com certeza. São dias de agonia para Maria Helena, que está num quarto de hotel, perto de dar à luz ao 3º filho. Tô com vontade de pegar os meninos e ir embora para longe, porque não dá para ficar pensando muita coisa, não. De uma hora para outra você perde tudo. É ruim demais, fica triste só de lembrar, eu não gosto nem lembrar, não. O mar de lama que desceu da barragem rompida de Fundão e da de Santarém, que ela atingiu e fez transbordar, causou o maior desastre ambiental do país e talvez do mundo. O distrito de Bento Rodrigues foi o primeiro a sofrer as consequências, a história, a cultura, toda a memória material perdida. E estes são danos irreparáveis. Mas o Ministério Público de Minas Gerais apresentou um diagnóstico preliminar dos problemas causados ao patrimônio cultural do distrito. Capelas do século XVIII e casas antigas típicas da arquitetura mineira. Riquezas de Bento Rodrigues que foram engolidas pela lama. Durante 14 dias, equipes fizeram levantamentos nas áreas afetadas. 310 peças sacras foram recuperadas, mas outras 31 desapareceram. 4 igrejas foram atingidas. A de Bento Rodrigues foi destruída por completo. Não foi só a matéria ou a vida das pessoas, perdeu toda a referência de uma comunidade, de um povo que é essencial e fundamental para Minas Gerais. O sinônimo de cultura é identidade. E a Arquidiocese de Mariana sempre teve consciência disso. Consciência de que o patrimônio é sinônimo da identidade do seu povo.
Um relatório com o diagnóstico de devastação será entregue ainda esta semana para a Samarco, que pode ser responsabilizada até criminalmente pela destruição do patrimônio cultural. Esse valor é inestimável, é um valor que não é mensurável em cifrões, então, portanto, não é preocupação do Ministério Público esse aspecto. O que nós vamos cuidar é da restauração daquilo que for possível, da reconstrução, se for tecnicamente recomendável, e se esse for o desejo da comunidade afetada. Quanto aos impactos ambientais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concedeu, nesta quinta-feira, um habeas corpus ao presidente da Samarco. O empresário temia ser preso depois que a Justiça Capixaba determinou que a mineradora cumprisse várias medidas para diminuir a contaminação do Rio Doce. Além disso, o Ministério Público Estadual, por meio do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, espera que a mineradora cumpra o termo de ajustamento de conduta, que prevê o repasse de R$1 bilhão até a próxima segunda-feira. Esse recurso ele foi aprovisionado, ele está sob a tutela de uma auditoria muito rigorosa e fiscalização do Ministério Público Federal e Estadual, de forma a ser usado efetivamente na recuperação dessa tragédia. Se ela não fizer isso? Ela sofre a multa que está prevista e o termo ele tem eficácia jurídica de título executivo. A multa é de 200 mil por dia de atraso, alguma coisa nesse sentido. Bom, já nós vamos mostrar a prisão de um manifestante que causou tumulto no protesto contra o abastecimento com água tratada do Rio Doce, lá em Governador Valadares. A chuva da noite dessa quinta derrubou 2 árvores no bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte. Uma delas caiu em cima de um coletivo e feriu um passageiro. Na rua Lagoa da Prata, esta árvore de grande porte não resistiu à ventania e tombou bem na hora em que passava este ônibus da linha 2034. O veículo ficou bastante danificado. Dentro do coletivo, é possível observar que o tronco, por pouco, não atingiu o trocador. Segundo testemunhas, apenas um passageiro sofreu um corte na mão. A árvore ficou apoiada pelos fios de alta tensão. De acordo com os moradores, com a queda houve um princípio de incêndio. Eu estava na janela dentro, só fogo para todo lado. Nela cair, né, foi os fogos para todo lado. Perto dali, na rua Camanducaia, também no bairro Salgado Filho, uma outra árvore caiu, destruindo a garagem e o muro desta casa. Os moradores passaram a noite retirando os galhos e contando os prejuízos. Vocês já tinham reclamado dessa árvore aqui? A prefeitura vem e só faz um detalhe, né? Ela só repica uma parte de cima da árvore. Aí vem um engenheiro desse que eu não sei que estudou para quê, se é pro A mais B, eu não vou condenar o cara, mas ele não estuda a raiz da árvore, ele estuda a parte de cima da árvore, isso não resolve. Tem que estudar a raiz da árvore, se não tiver a raiz concretizada no chão, eles têm que tirar a árvore, não adianta me multar porque eu estou cortando a árvore, será que botando em risco a vida de todo mundo, não. Com a queda, este poste de madeira não resistiu e também cedeu, atingindo este carro que estava estacionado. As ruas do bairro ficaram sem luz durante toda a noite. E até agora a energia não voltou no Salgado Filho. Comerciantes que precisam de geladeira já estão no prejuízo. Os bombeiros tiveram dificuldade para cortar a árvore que caiu sobre o ônibus. A retirada da árvore começou no início da manhã. De acordo com os bombeiros, por causa da complexidade, havia riscos para a poda durante a noite, sem iluminação. Segundo técnicos da prefeitura, o trabalho exige mesmo cuidados e será demorado. Tem muita fiação. Então você tem que trabalhar com cuidado, que a fiação está tensionada e quem está cortando a via se machucar, porque a fiação pode vir e te machucar. Moradores acompanhavam de perto. Muitos disseram que previam a queda da árvore e reclamaram de outras que também estariam em risco. Essa que está aqui na esquina, essas árvores têm 70 anos aqui no bairro. E a outra também corre risco, ela já levantou. Ao lado da rua Lagoa da Prata, aqui na Camanducaia, a árvore que caiu já foi cortada, mas o poste continua caído, a fiação bem próxima da calçada e os moradores reclamam da demora da CEMIG. Quando acontece das árvores em Zona Sul, tiver algum problema de poda, eles resolvem rapidamente. Aí chega no bairro, que o pessoal é mais humilde, eles ficam fazendo isso. Os comerciantes abriram as portas mesmo sem luz e previam prejuízos. No restaurante de Sueli, que estava no ônibus atingido, preocupação com o almoço de sábado. Tem frango, tem tudo que serve aqui, ó, que vai servir amanhã. Tudo vai perder, porque já tinha comprado tudo. No açougue, funcionários corriam atrás de alternativas para não perder a carne nos freezers abastecidos para o fim de semana. Estamos correndo, gelo e geradores, vamos ver o que a gente consegue mais rápido.
De acordo com a CEMIG, não há previsão para a volta da energia. Agentes de trânsito tiveram de desviar o fluxo de carros da Avenida Tereza Cristina por causa do risco de transbordamento do Ribeirão Arrudas. No anel, uma árvore caiu sobre um carro e deixou a motorista gravemente ferida. Ela seguia pela faixa da direita, na altura do bairro Buritis, no sentido Vitória, quando um eucalipto caiu sobre o teto do carro. Fabiana Lopes foi socorrida e levada para o hospital de pronto-socorro com traumatismo craniano. A concessionária responsável pelo trecho, a Via 040, podou o que sobrou da árvore de 7 metros para evitar novos acidentes. No bairro Cidade Jardim, ruas ficaram sem luz e os sinais desligados. Nesta sexta, o tempo continua nublado em Minas. Há previsão de chuvas em todas as regiões, mas com maior intensidade no Triângulo, Noroeste, Centro, Vale do Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata e na região Sul. A temperatura deve chegar aos 30 graus em Belo Horizonte, 27 em Estrela do Sul, máxima de 31 graus em Minas Novas, 26 em Alfenas. E em Uberlândia, 28 graus. O tempo continua chuvoso em Belo Horizonte, como você vê nessa imagem ao vivo. A temperatura neste momento é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 69%. Foi preso em Valadares um manifestante que protestava contra o abastecimento com água tratada do Rio Doce, atingido pela lama do desastre de Mariana. Esse homem acredita que o tratamento não é confiável. O manifestante estava num carro de som e falava sobre a água do Rio Doce tratada pela companhia de saneamento. Ele foi detido no centro da cidade porque, segundo a polícia militar, estaria causando tumulto e pânico na população. Porque ele foi flagrado anunciando condições sobre a água que está sendo distribuída pelo SAAI, que não são verídicas, não são verdadeiras. Ricardo Pedrosa foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Estão sendo monitorados, inclusive nas redes sociais. São essas mensagens capazes de causar tumulto, pânico na população, porque os dados que a gente tem que confiar, são os dados oficiais. A prefeitura já fez a análise da água, ela está potável, tem análise à disposição da população no SAAI. Morreu nessa quinta um motorista ferido na explosão de uma bomba de gás em um posto de combustíveis de Matozinhos, na terça-feira da semana passada. A explosão destruiu a maior parte da cobertura do posto, além de uma caminhonete que estava sendo abastecida com gás. Segundo a polícia, foi o cilindro do veículo que explodiu. O motorista Regis Bernardes Gandra da Cruz, de 35 anos, foi atingido gravemente, socorrido pelas pessoas que estavam ali até a chegada do resgate. No dia, funcionários do posto disseram que tudo foi feito dentro dos padrões de segurança. O Regis era empresário, dono de uma frota de caminhões e de uma transportadora. Ele estava internado no pronto-socorro do Hospital João 23, em BH. A família dele autorizou a retirada dos órgãos para transplante. Congonhas tem a única represa de mineração dentro de área urbana do mundo. A situação que já preocupava os moradores que vivem colados a ela, depois da tragédia de Mariana, virou pesadelo, principalmente depois que eles souberam que a CSN quer aumentar a capacidade da represa. Um vizinho antigo voltou a incomodar os moradores, agora com força total. É o medo que bate na porta de todos por aqui e até tira o sono das pessoas. Eu, por exemplo, durmo um pouquinho e acordo assustada, Qualquer movimento mais brusco, a gente já fica preocupado, achando que já está estourando, uma coisa assim. É preocupante, ninguém está tendo sossego, não. Medo que tem nome, sobrenome e endereço. Barragem da mina Casa de Pedra, uma das maiores do mundo. Pertence à CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A capacidade de produção por ano é de 20 milhões de toneladas de minério de ferro. Ela está lá no alto. O bairro residencial fica a poucos metros, lá embaixo. Não dá tempo de sair correndo, não, porque os mais jovens, por exemplo, eles podem até correr, mas os mais idosos, como é que corre? Eu estou num ponto do bairro que é um dos mais próximos da barragem, que fica exatamente ali do outro lado, a mais ou menos 200 metros daqui. Aquela parte lá em cima, toda gramada, é o talude, uma contenção. E está em processo de licenciamento ambiental, um aumento de mais 10 metros de altura na barragem. E assim a capacidade
seria ainda maior. A empresa alega que essa elevação é para mudar a forma de estocagem dos rejeitos, que passariam a ser empilhados a seco. O presidente da Associação de Moradores questiona. E se tivesse feito essa questão do a seco, teria que ter feito essa tecnologia, teria que ser colocada anteriormente. Uma coisa fica clara, não aumentar eles não vão, porque a comunidade aqui não vai deixar. O temor aumentou muito depois da tragédia em Mariana. Aqui em Congonhas, os moradores não têm informações de como está a estrutura da barragem. Eles tiveram acesso ao estudo de impacto feito pela mineradora. O documento diz que se a barragem se romper, uma onda de rejeitos de até 24 metros de altura deve destruir ao longo de 25 quilômetros 6 pontes, 350 casas e provocar a morte de 1.400 a 1.500 pessoas. O estudo é de 2009 e, segundo a Associação de Moradores, hoje, 6 anos depois, a comunidade cresceu. Vivem aqui cerca de 5.000 pessoas. Meu filho foi acabado de criado aqui, então eu não quero mudar daqui não. Essa barragem ela está aferida, garantida por padrões nacionais e internacionais e vistoriadas por especialistas. Os moradores reclamam que faltam sirenes no bairro para alertar em caso de perigo. Não existe esse sistema e isso aí é uma preocupação muito grande. Por exemplo, a gente está aqui agora, se romper agora, vai a maioria embora. O Ministério Público decidiu fazer um pente fino em todos os processos de licenciamento ambiental relacionados a barragens de rejeitos de mineração em Minas. Vai passar a analisar com mais calma e mais rigor os pedidos de licença para poder melhorar a segurança e evitar novos desastres. É o que promete. Ambientalistas pedem até a suspensão de novos licenciamentos enquanto as autoridades não definirem novas regras para o setor. Atualmente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está analisando 26 pedidos de licença específicos para barragens de contenção de rejeitos, sendo 10 deles referentes à licença de operação, que é a última etapa antes de o empreendimento funcionar. Está na hora de promoção aqui no Jornal do Alterosa. Fique atento e ligue agora para 3209-0988 para concorrer a pares de convites para o show de Tiaguinho e Alexandre Pires. Vai ser no Expo Minas, aqui em BH, no dia 16 de janeiro. Ligue e participe, 3209-0988, código 31. Daqui a pouquinho, nossa produção entra em contato com os ganhadores. Boa sorte para você. Caete vai virar farofeira na praia. A gente volta já com as informações sobre a nova peça da nossa repórter drag. Você sabia que a Caete é uma farofeira sumida? Agora imagina ela na praia. Bom, isso tudo vai estar no palco do teatro em um novo espetáculo que estreia hoje. Você quer ouvir inclusive pra se acalmar? Guarapari é considerada a praia dos mineiros e a cidade capixaba virou cenário de uma divertida comédia estrelada pela apresentadora da TV Alterosa Caete e o ator Guilherme Oliveira. Os dois encarnam um casal na peça Guarapari. A dupla vai passar as férias na Praia do Morro, no melhor estilo farofa. Pouco antes da estreia, nós conversamos com os dois atores e eles confessaram que gostam de uma boa farofa. Eu sou feliz, eu sou farofeira, assumida. E desde quando eu frequentava o mar, a Praia do Morro, na década de 80, se bobear, deve ter areia guardada na minha bolsa até hoje, dentro de casa, pedaço de camarão. A peça foi escrita pelo autor Ronaldo Ciambroni, que veio de São Paulo para conferir o resultado do trabalho. Ele nos contou que a história surgiu das experiências divertidas vividas à beira-mar. Um casal ainda que está sem dinheiro, né? É pior ainda. E lá se discute relação, aí tem interferência de arrastão, enfim, até com direito a uma tsunami no final. Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, que estrelam outro clássico do riso com a peça Um Espírito Baixou em Mim, foram os responsáveis por organizar no palco a confusão aprontada pelos atores Guilherme Oliveira e Caete.
A Caete é uma pessoa que não mede esforços. Ela chega para o ensaio e fala assim, o tanto que vocês quiserem, sou de vocês. E juntou com o Guilherme Oliveira, que é outro monstro da comédia, do improviso. São dois atores de improviso. De improviso. Ele vai ser um espetáculo que vai ficar pronto. Eu acho que ele nunca vai ficar pronto, porque todo dia é uma plateia nova, todo dia tem um espetáculo novo. E o resultado de toda essa mistura arrancou risos e aplausos da plateia. Tô na praia, Renata! Onde é que eu tô? No Nordeste! O espetáculo Guarapari está em cartaz no Teatro Nossa Senhora das Dores, na Floresta, até o dia 29 deste mês. Sexta e sábado, às 9 da noite e domingo às 7. Os ingressos podem ser comprados nos postos do Simpark por R$15 ou no site simpark.com.br por R$40 a inteira e R$20 a meia entrada. A gente volta já com as comemorações do Dia da Consciência Negra. Aguarde para ver. Hoje é feriado em algumas cidades brasileiras porque é Dia Nacional da Consciência Negra. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, o líder da resistência dos escravos no Quilombo de Palmares, que foi morto em 1695, há 320 anos. Nessa manhã, estudantes de escolas públicas de Belo Horizonte participaram de atividades para promover a igualdade racial e o respeito à diversidade. Música de resistência. Dança, estilo, autoestima. Eu amo a minha cor, amo o jeito que eu sou, a minha raça, né? O dia é dedicado à consciência negra. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, liderança entre os escravos africanos que lutou pela liberdade do povo negro. Em Belo Horizonte, alunos de escolas estaduais participaram das atividades comemorativas. São adolescentes que já têm na consciência a importância de vencer o preconceito racial. No Brasil, eles não aceitam que o preconceito aqui ainda existe, mas o preconceito no Brasil ainda existe. As pessoas têm que saber que todos somos iguais, não importa a cor, não importa o sexo. Os pincéis desses artistas também retratam a resistência. No painel de cores e palavras fortes, eles retratam a esperança que é de todos nós, negros ou não, a de que o respeito e a igualdade de direitos sejam a linha mestra das nossas relações. E não é o que vemos no dia a dia. Dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas revelam que o desemprego é maior entre negros, 6,6%, em relação aos brancos, 5,3%. No caso das mulheres, o índice é ainda maior, 12% contra 9,2%. A taxa de analfabetismo é 2 vezes maior entre os negros que entre os brancos. E a renda da população negra é 40% menor. Nós não queremos, não é direito. Direito todos têm. A Constituição nossa é cidadã e já nos assegura direitos. Nós precisamos de equidade. Precisamos que esses direitos, de fato, saiam do papel e venham para a realidade. A caminhada no entorno da cidade administrativa e os balões lançados em direção ao céu selam o desejo de mudanças e de mais conquistas. Segundo a secretária de Educação, um gesto repetido por mais de 160 mil alunos em todo o estado. O que a gente quer com essa caminhada é afirmar a igualdade, o respeito, a necessidade de nós trabalharmos cada vez mais por uma convivência democrática. A gente pode e deve fazer um país cada vez mais respeitoso de todas as etnias que aqui vivem e uma sociedade que de fato possa trabalhar para que a gente tenha uma convivência fraterna e respeitosa.